bom dia, bom dia a todos hoje do canal. Graça e paz, a paz do Senhor para todos os irmãos aí. Um bom dia para todos os meus amigos de fé, que nem eu, Fedon. Hoje eu quero estar aqui para parabenizar aí os novos inscritos do canal aí. Agradeço aí por estar se inscrevendo no canal, assistindo o vídeo, acompanhando. Então que Deus abençoe vocês grandemente e que vocês também cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Vamos hoje estar lendo um versículo de Mateus, no capítulo 23, no versículo 34. Uma mensagem dos cumprimentos do que ia acontecer o juízo, aonde que iria acontecer o juízo, quando que iria acontecer o juízo de Deus, em que gerações, em que tempo, que era que ia suceder esse juízo de Deus, que hoje as chamadas igrejas insistem em querer trazer para o nosso tempo, coisas que já foram concretizadas, que já aconteceram. Eu fico indignadamente assim, perplexo em saber que muita gente se intitula como grande conhecedor da palavra de Deus, pessoas que vendem a palavra de Deus, pessoas que cobram para estar pregando a palavra de Deus, pessoas que arrancam o dinheiro das pessoas, dos humildes, para poder levar o evangelho que é de graça. O evangelho da graça é de graça, é para todos os filhos, mas infelizmente tem muitos hipócritas, tem muitos raça de víboras, como Jesus falava, que estão aí iludindo as pessoas, enganando, bem com filosofias, palavras bem colocadas, palavras tipo persuasivas, e ali acabam arrastando multidões de cegos para eles. São covios de ladrão, infelizmente, mas a gente tem que falar sim. Concordo também que tem muitos irmãos nossos dentro das chamadas igrejas querendo dar o seu melhor, trazer o seu melhor evangelho, o seu melhor ensino para o povo, para os ouvintes ali dentro daqueles lugares presentes. Mas como ainda não souberam respeitar o tempo da palavra, eles acabam trazendo pregações errôneas. Mas essas pessoas ainda estão lá com fé de fazer o melhor para Deus e fazer com que as pessoas realmente entendam um pouco das coisas que se aconteceram na Bíblia ali. Só que infelizmente, por não saber respeitar o tempo, a passagem, ainda traz erros para a vida dos irmãos, para a vida dos amigos, para a vida dos ouvintes, e isso não pode estar acontecendo. Vamos estar lendo então aqui, no livro de Mateus capítulo 23, versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquia, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração, que era a geração do momento que estava se escrevendo o tempo da escrita, né? Então a gente tem que respeitar, não se tratava da nossa geração, se tratava da geração de Jesus, das gerações dos discípulos, das gerações de Paulo, das gerações daqueles escribas, fariseus, daqueles sacerdotes, daqueles pessoal ali todinho. Então essas coisas iam suceder em que geração? Naquela geração. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar a teus filhos, como a galinha junta os pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até digais bendito o que vem
em nome do Senhor. Então vamos lá. Para quem que ia vir o juízo de Deus, o juízo que foi dado em visão ao nosso irmão João na ilha de Patmos, o discípulo de Jesus, o João, o evangelista. Então aqui, meus irmãos, o juízo de Deus era para aqueles que mataram os profetas de Deus, para aqueles que perseguiam, que massacraram, desde o justo Abel até Zacarias, filhos de Baraquias, e em sacrifício do altar. Era essas pessoas que ia vir o juízo de Deus, não é para nós. Então, infelizmente, o que anda acontecendo? Esses irmãos vêm pregando que esse juízo de Deus do Apocalipse vai acontecer no nosso tempo, no século 21 agora. Não vai acontecer, meu irmão. Vocês estão vivendo o melhor de Deus, vocês estão vivendo as melhores gerações, vocês estão vivendo a melhor era. Claro, nesse mundo tereis aflição. Jesus mesmo falou, nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Meus irmãos, a mensagem da Bíblia toda se cumpriu, toda se consumou, se realizou. Infelizmente, por não saberem ler a Bíblia, estão futurizando, estão trazendo para o nosso tempo coisas que já se cumpriu há 2000 e cacetadas de anos lá atrás, meus irmãos. Essas coisas que estão aqui se cumpriu no tempo da geração de Jesus, no primeiro século. No primeiro século, então a geração ali, de momento, de lá de Adão até Jesus de Nazaré, acabou. Aquilo ali era um pacto de Moisés, era toda as instituições mosaicas. E dali de Cristo para cá, somos nova criatura e nenhuma condenação há. A palavra fala que quem está em Cristo, nova criatura é, e não há condenação. Quem está em Cristo não passará novamente juízo, porque nós vivemos a rica e a bondade e graça de Deus. Deus não vai pesar a mão, porque Deus não castiga mais ninguém. Deus não pune mais os filhos. Infelizmente, o que ele fez naquela cruz foi no Espírito, e no Espírito todos estamos perfeitos. E quando Deus olha para nós hoje, ele não olha pela ação carnal, ele olha pela ação do Espírito, e no Espírito estás perfeito. Mas em vida, se quiseres ter vida perfeita, ative o espiritual de Deus sobre a vida de vocês, para que vocês possam ter uma vida plena, viver com gozo, com paz, alegria, amor nas bondades do reino. Por quê? Porque isso aí é maravilhoso a gente aprender. A gente tem que ler a Bíblia, avançando, entendendo o cumprimento, os cumprimentos das profecias que se pregava lá nos livros proféticos, Daniel, Joel, Zacarias, Amós, Jeremias, Isaías. Esses livro, tudo ia dar o seu cumprimento no tempo de Jesus, no tempo que um menino ia se nos dar, e esse ia de reger e julgar as nações. Foi assim que aconteceu. No tempo de Jesus, era ele, esse menino que as profecias pregavam, era ele que ia vir para julgar a nação de Israel. Foi ele que usou General Tito e entrou dentro da Jerusalém e massacrou Jerusalém. Foi ele que introduziu Tito dentro do templo e profanou o templo, e ali pela ganância ele acabou queimando e destruiu o templo todo. O juízo de Deus sucedeu naquela geração, não passaria aquela geração. Deus requereria vingança daquela geração. Vocês têm que entender isso perfeitamente, para que vocês não vivam dando crédito a esses profetas lunáticos, esses profetas loucos que vem fazendo as profecias, vem fazendo os vídeos falando do fim do mundo. Esse mundo, meu irmão, não se acabará jamais. Esse mundo durará para sempre, e Deus vai ser Deus de todas as gerações. Deus, ele é Pai de todos os filhos. Todos os filhos hoje são filhos espirituais. Na carne nós não somos filhos. Na carne nós somos terreno, e nós vamos ter a nossa destruição. Mas dentro do teu corpo há um espírito, um corpo glorificado, um corpo já aperfeiçoado no Senhor, pelo que ele fez para apresentar para si mesmo uma igreja perfeita, uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula. E isso é no espírito, porque a sua carne, você, eu e os demais, que pode pregar graça, pode pregar lei, pode pregar o futurismo, pode pregar o que quiser.
Na carne você não agrada a Deus. Na carne, a carne ela luta constantemente contra o espírito. Então, por fé nessa carne, por fé eu procuro viver das coisas dos altos, sabendo que essa carne tem debilidade, sabendo que essa carne ela pode falhar, o ego ela pode vir me dominar e eu acabar trazendo coisas da carne e não assuntos da palavra, do evangelho de Cristo. Avançamos na graça e no conhecimento. A gente não pode pegar a Bíblia hoje, ler e aplicar na vida dos irmãos, porque a maioria dos assuntos aqui nesses livros, porque aqui é uma coletânea de livros, de pergaminhos, tudo se cumpriram, já teve já a sua perfeição, o seu cumprimento. Aqui também tem um evangelho que foi dado ao céu, o último evangelho que foi dado por Cristo, e esse, o ressuscitado, já no reino celestiais, já no reino do céu. Não foi coisas dadas ao homem. Paulo fala, eu não trago palavras persuasivas dadas por homem, mas sim pelo próprio Cristo, e esse, o ressuscitado. É esse que nós temos que ouvir o evangelho. É o último evangelho que foi dado para a humanidade toda. Esse evangelho que foi levado ao gentil, até os discípulos de Jesus, depois que caíram, não, os discípulos de Jesus não, os que foram convertidos ali pelos discípulos de Jesus, depois que caiu o templo, eles tiveram que converter-se à graça de Deus. Pedro mesmo se converte à graça de Deus, meu irmão. Pedro, na sua epístola, ele vai falar, segue-se o que foi dado ao nosso irmão Paulo, na qual muitas das vezes é difícil de se entender, mas é ele que teve revelação do céu. O último que trouxe as revelações, que trouxe os ensinos, foi Paulo. Jesus falou, eu vou ir, mas eu vou enviar aquele que de mim testificará toda a verdade, vai guiar vocês em todas as verdades. Quem foi essa pessoa? Volto a dizer, meu irmão, foi Paulo. E Paulo, quando ele sobe, quando ele desce, ele já vem cheio do Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus nele, e ali ele ensinando palavras inefáveis. Então Paulo fala, já não vivo mais eu, aquele Paulo já não vive mais, que vive aqui agora é Cristo, o ressuscitado. É esse que nós seguimos. Cristo habita dentro de mim, dentro de você, dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro do teu lar, te acompanha, dorme, acorda, todos os dias. Meus irmãos, não deixe que não vamos dizer os falsos profetas, mas vamos dizer assim, os que não conseguiram avançar no entendimento, não deixe que eles venham trazer futurismo. Não deixe que eles tragam sobre a sua mente coisas que já se cumpriram, que vão acontecer. Não vai acontecer, meu irmão. Você vive o melhor de Deus. Você pode obter o melhor de Deus sobre a sua vida e viver com alegria, com paz, com gozo, desfrutando de tudo do reino. O reino já está estabelecido. Nós já vivemos a Nova Jerusalém. Tem vídeo aí no canal aí falando sobre a Nova Jerusalém. Nós já vivemos a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é por fé, meu irmão. Jesus falava o quê? Que quando ela viesse, ela não viria com aparência visível, ela vinha com aparência invisível, ela era espiritual. Só iam viver os da fé, e só pode ser vivida espiritualmente. Por quê? Porque são coisas que Jesus mesmo falou, e que o reino não era palpável. A gente, meus irmãos, por fé, como os filhos de Deus espirituais nessa carne, tendo participação de carne e sangue, como assim Paulo fala, essa carne, eu por fé, eu vou vivendo as coisas do reino, vou tentando viver as coisas do reino, porque nesse mundo a gente tem as aflições. Nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se Deus falou que ele venceu o mundo, Cristo, então nós também podemos andar avançando para o que é perfeito. Segue-se o que é perfeito agora, e o que é perfeito é Cristo, na minha e na sua vida. Você já és filhos de Deus, salvo no Espírito. Quando a carne tombar, esse Espírito retornará a Deus. Essas coisas que estavam pregadas aqui, ia acontecer na geração lá atrás,
naquela geração de Jesus do primeiro século, e sucedeu no ano 70, o templo ficou devastado, o templo caiu, foi assolado, foi queimado, já não tinha mais ninguém lá dentro. Os romanos entraram e mataram todos os profetas, ou os profetas não, mataram todos os sacerdotes, os escribas, fariseus, mataram tudo, como dizia na sua própria palavra. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis as vossas sinagogas. Eu os perseguirei de cidade em cidade, para que sobre vós caia todos o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, que mataste entre o santuário. Então, meu irmão, o juízo de Deus não é para você. Eu falo com toda convicção, com fé na palavra. Nós nunca matamos profeta de Deus. As nossas gerações, do segunda geração para cá, ninguém matou profeta de Deus, porque a Bíblia é clara em nos afirmar. Os profetas e a lei duraram até João Batista. Até João existiu profeta. Ele foi o último. João Batista foi o último profeta de Deus. E assim como eles fizeram com todos os profetas lá atrás, eles também fizeram com o nosso profeta João. Arrancaram a cabeça de João e eles fizeram tudo porque eles eram ignorantes. Eles eram um povo que viviam pelas suas avarezas. E assim eles fizeram. E esses mesmo também crucificaram o nosso Cristo na cruz. Era eles, porque eles não perdoavam ninguém. Eles sempre caçavam motivos de morte. E sempre, como a gente é terreno e a gente está suposto a falhar e a errar, a gente acabamos errando e falhando. E como na lei tinha preceito que se eles deixassem de cumprir e falhassem, eles eram apresentados ao sumo sacerdote e o sumo sacerdote matava eles apedrejado. Foi isso que aconteceu também com o nosso amado Cristo Jesus de Nazaré no dia da carne. Ele falou: desde agora vereis eu à destra de meu Pai vindo sobre as nuvens em juízo para esse lugar. Então o profeta ali, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entendia sobre a linguagem de figura que Jesus estava falando. E quando ele fala para o sumo sacerdote que desde agora vereis ele sobre a destra do Pai vindo sobre as nuvens, o sumo sacerdote já entendeu que ele estava dizendo que ia vir um juízo, que ia vir como juízo, como uma destruição, como uma guerra para aquela cidade. E ali o sumo sacerdote rasgou as vestes e falou assim: de que mais prova precisamos? Blasfemaste, é digno de morte. E assim eles mataram Jesus. Por essa palavra que Jesus foi morto, porque para eles era como uma blasfema. Jesus tinha blasfemado e eles mataram, porque o sumo sacerdote não perdoava ninguém. Foram eles que mataram os profetas de Deus, e o juízo de Deus ia se suceder para eles. Deus ia acabar com aquela ordenança e ia tirar eles de cena, e o povo não ia ser mais massacrado por o sumo sacerdote. Meus irmãos, fiquem todos com a plena paz, gozo, alegria do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Sinta-se confiante em Deus, sintam-se confiante e convicto da sua salvação. Vocês já são salvos no Espírito. Tenha esse ótimo entendimento. Busque entendimento na palavra, respeitando o tempo da escrita, respeitando para quem que era, para quem que estava falando, quem que estava ouvindo. Temos que aprender tudo isso, aprender linguagem de figura, metáforas, parábolas. Aprendemos tudo para que nós possamos entender melhor a escrita da Bíblia, que foi escrita pelos judeus e não por nós brasileiros. Quem escreveu a Bíblia foi os judeus. Então devemos entender como os judeus entendiam. Tem muitos irmãos aí que são mestres em falar com palavras de persuasão, palavras persuasivas, palavras bonitas e sinceras e elegantes, e acabam retraindo para si mesmos seguidores. E olha, se você for ter um homem como teu seguidor, meu irmão, sinto muito em lhe dizer, não tenha eu como teu mestre, como teu guia. Tenha Cristo como seu guia.
Porque se um dia eu falhar e começar a falar aqui da minha carne como carne inchada, vocês vão cair também numa grande heresia, num grande erro. Então vamos estar sempre consultando a palavra. Seja que nem os bereanos. Bereano, quando Paulo chegou lá, eles iam conforme a palavra. Se tivesse nas escrituras, eles obtiam. Se não tivesse, eles não obtiam. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo da hora que você estiver assistindo o vídeo. Tenha uma vida prazerosa nas coisas do reino, nas coisas do céu. Porque nessa terra tudo é passageiro. Com o tempo vão se acabar. E nós se acabaremos também e morreremos. E partimos para o que é perfeito, que é o espiritual com Deus. Amém, meus irmãos? Beijo, abração no seu coração. Quem gostou, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal, aperta aí o sininho aí para chegar todas as notificações do vídeo para vocês. Meus irmãos, encarecidamente eu peço obrigado para todos os ouvintes. Fiquem com Deus. Fui.